essa fração aqui. A racionalização, ela é um processo que faz com que essa raiz, que é uma raiz quadrada, ela saia do denominador. O que é denominador? Lembre-se de fração. Na fração a gente tem a parte de cima, que é o numerador, e na parte de baixo a gente tem o denominador. Não é muito útil para nós, não é muito conveniente deixar uma raiz, um radical no denominador. Ainda mais se o denominador se tratar de um número irracional, porque o raiz de 2 ele é um número irracional, porque não tem raiz exata e o seu resultado é um número infinito e não periódico. Então nós vamos fazer um procedimento para eliminar essa raiz aqui. No final vai ficar só esse 2 aqui embaixo e não vai alterar o valor, porque isso aqui tem um valor, né? E esse valor não vai ser alterado. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou repetir essa fração. Três sobre a raiz de 2. E vou multiplicar, veja só, vou multiplicar por uma outra fração. Que fração é essa? Você já vai perceber. Eu vou multiplicar o 3, que é um numerador, por raiz de 2. E vou multiplicar o denominador, que é o raiz de 2, também por raiz de 2. Então, o que está acontecendo aqui? Vou multiplicar essa fração em cima e embaixo, no numerador e no denominador, ambos pelo mesmo número. Porque o que vai estar acontecendo? Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não vai alterar absolutamente nada. Certo? Porque essa fração aqui é igual a 1, né? E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Agora vejamos. Façamos agora essa multiplicação. 3 vezes raiz de 2. Quanto que é 3 vezes raiz de 2? Ora, 3 vezes raiz de 2, eu simplesmente repito a multiplicação deles. 3 raiz de 2. Agora, o que é que acontece aqui, ó? Você vai ter que lembrar de uma das propriedades que a gente viu da radiciação, que é a multiplicação de radicais de mesmo índice. Eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada e outra raiz quadrada. Raiz quadrada vezes raiz quadrada, eu repito uma só raiz quadrada e multiplico ambos os radicandos. No caso, 2 vezes 2, que dá 4. E já chegamos ao final. Chegamos na parte final aqui do resultado. Para terminar, 3 raiz de 2, eu simplesmente repito. 3 raiz de 2. E aqui eu calculo essa raiz aqui. Ó. Isso aqui dá um valor exato. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Qual é a raiz, qual é o número que multiplicado por ele próprio duas vezes que dá 4? 2. Veja que eliminamos, como prometido, o radical da parte de baixo da fração, do denominador. Chegamos aqui no nosso objetivo. Então, esse exemplo fica assim. Vamos resolver mais um exemplo aqui. Ó. Dessa vez eu tenho a fração 10 sobre raiz de 5. Vamos eliminar esse radical daqui de baixo e deixar só o 5 como denominador, neste caso aqui. Repetimos a fração. Se você quiser já multiplicar direto, não tem problema. Só estou fazendo detalhado para você entender melhor. E aqui eu vou multiplicar por uma outra fração. Essa fração vai ser justamente o valor de raiz de 5 sobre raiz de 5, que vai dar igual
10 vezes raiz de 5, como não são um caso de dois radicais, só tem um radical multiplicando aqui, eu vou simplesmente repetir essa multiplicação. Aqui vai ser 10 raiz de 5. Embaixo vai ficar. Veja que eu tenho um radical aqui se multiplicando e outro radical se multiplicando aqui. Eu repito o mesmo radical com o mesmo índice e multiplico esses dois aqui. Ó. 5 vezes 5 dá 25. Continuando. Aqui eu já não mexo mais nada, vai ficar 10 raiz de 5. E aqui eu tenho embaixo a raiz de 25. Qual é o número que multiplicado por ele próprio? Aqui é a raiz quadrada, viu? Qual é o número que multiplicado por ele próprio duas vezes que dá 25? Esse número é o 5. Perceba que eu tenho 10. Aqui eu só tenho multiplicação, ó, 10 vezes raiz de 5. E aqui embaixo tem um 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então isso aqui ainda dá para simplificar. Ó. 2 raiz de 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E assim a gente encerra a aula de radiciação.